Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Sonoda e eu tenho uma loja de informática dentro do Japão, tá? Então hoje a gente vai começar com um review de uma coisa muito legal que às vezes vocês aí procuram bastante para o seu computador gamer. Agora só um momentinho que eu vou levantar ele aqui que é muito grande. O que acharam? Essa pequena caixa aqui, né? Em modo sarcástico de dizer, é um gabinete da Height, né? Igual vocês estão vendo aí, é um Y60. Um gabinete muito legal mesmo. A gente viu diversas vezes fotos dele, né? E esse aqui é a pedido de um cliente, né? Então nesse caso aqui a gente vai fazer um review de detalhes juntamente com vocês, porque a gente é a primeira vez que a gente tem contato com esse modelo especificamente, tá bom? Então vamos começar a abrir aqui. Eu vou pegar minhas ferramentas para poder abrir aqui e a gente vai começar a manusear o gabinete aqui. Então, um ponto sempre importante que eu falo para vocês para abrir seus gabinetes, né? Tomar bastante cuidado na hora de cortar aqui, tá? Que isso pode ser que você danifique o gabinete ou algo do tipo assim, tá bom? Então, se você for usar o estilete, sempre aponta o menor possível, somente para cortar a parte, né, das fitas mesmo, né? Sem você afundar muita lâmina e com muito cuidado você abre aqui, sem afundar a lâmina, tá, gente, dentro. Então, aberto aqui. Agora a gente vai abrir a caixa aqui. E aí, uma coisa bem legal que eu vou ensinar para vocês, tá? Aqui nesse caso, as orelhinhas aqui tá para dentro, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai puxar para fora essas orelhinhas, né? E machuca um pouco a mão, tá? Tem que usar um pouquinho de força e dói, tá? Ou vamos ver se a gente consegue dobrar ela aqui. Então você vai com um jeito aí, né? Tenta de várias formas. A gente puxou uma parte aqui e vamos puxar do outro lado. Ok. A gente deixou para fora. Agora a gente vai abrir aqui, né, a caixa. E a gente já percebe que o gabinete ele vem em pé assim, né? O jeito dele é aqui. Legal. E aí a gente, em vez de a gente deitar o gabinete tentar puxar ou puxar ele para cima, a gente vai fazer diferente. A gente vai virar ele assim, ó. Olha que legal. A gente vai virar ele, né? E vai puxar só a caixa para cima. Ok, né? A gente pronto. A gente tem bastante coisa legal no gabinete aqui, então a gente vai começar a tirar os pés e a gente vai segurar ele na mão e vai tirar o restante aqui. Ok, então vamos tirar o restante do plástico agora com muito cuidado. Uau, é muito lindo, tá, gente? Eu escondi a parte aqui para vocês. Olha que gabinete mais lindo esse gabinete, tá? Vou colocar ele mais pro centro aqui. Olha que lindo, maravilhoso. Tem um acabamento muito legal, há um espaço muito legal aqui pra gente colocar a fonte. E estou muito satisfeito em ter escolhido esse gabinete. Esse gabinete que ele já vem, olha que legal, a gente descobriu aqui com vocês, né? Mas a gente já veio, né? A parte para você colocar a placa de vídeo, né? Aqui de frente, né? Então vai ficar bem legal para você dar, porque a gente já tem. Agora a gente só precisa pegar as ferramentas para a gente poder abrir aqui, né? O gabinete para a gente ver um pouquinho mais por dentro junto com vocês. Vamos pegar aqui nossa ferramentinha. Pegar a nossa chave. Vamos trocar a ponteira, tá, gente? Uma coisa que eu sempre falo que é bem importante. Trocar a ponteira para a medida certa do parafuso. A gente vai abrir o gabinete, tá? Aqui vem um manualzinho, tá, gente? Para quem quer saber um pouco mais de gabinete, a gente vai se esforçar e lembrar de colocar o link na descrição para vocês verem os detalhes, né? Às vezes que a gente passa em branco aqui, tá bom? A gente vai remover os parafusos aqui, primeiramente, tanto da parte
traseira como da frontal. E como esse gabinete é bem grande, você precisa de uma mesa bem grande para você poder trabalhar com ele, né? E a gente vai aprender aqui como que a gente abre esse grande gabinete aqui. No caso aqui, a gente só puxar para cima, você consegue retirar essa parte. Olha a parte de cima, que legal, gente. Olha que legal o acabamento, né? Então é uma parte aqui revestida de plástico, né? Esse lado preto aqui é plástico. Ele tem uma camada de malha aqui para proteção da poeira, né? Então é bem legal isso aqui. E ele vem com uma parte da estrutura que é de ferro, tá? Desse mesmo metal que é feito o gabinete, tá bom? É bem legal, é um pouquinho pesada, tá, gente? Esse gabinete não é leve, é bem pesadinho. Vamos deixar aqui no fundo da bancada aqui. E agora a gente vai abrir a parte da frente, tá? Vamos ir com cuidado aqui. Ó, nesse ponto é sempre bom você conhecer, né, os gabinetes para você não estragar nada, né? Então, nesse caso aqui, a gente não está usando a luva porque aqui está com a película protetiva, né, em cima do vidro, então a gente não estraga e nem mancha, tá, o vidro. Às vezes pode ser que aconteça isso com você. E aqui no caso, a gente já tinha visto já alguns gabinetes dessa mesma marca, mas de outros modelos, mas a gente sabe a praticidade que eles usam, né, dentro do mercado. Então aqui você vai puxar ele, né, tem uma alavanca aqui, você vai puxar ele aqui e vai puxar para cima, tá? Então é pouca coisa, você vai abrir ele aqui, destravar. Ele tem essas duas travinhas aqui, então você abre, né? E aí você vai conseguir destravar ele, tá bom? Então esse aqui já é um vidro temperado aqui, né? Você vai ficar mostrando aqui. Então no caso é muito legal essa estrutura aqui, tá bom? Nessa parte aqui do acabamento, ele vem com acabamento de metal aqui, que é onde você faz essa alavanca para poder puxar. Então é bem legal. E aí tem as proteçãozinhas aqui, né? Para acabamento, tá? Então nesse caso aqui a gente sempre deixa dentro da própria caixa, tá? Ou então num lugar onde você não vai sentar em cima, não vai quebrar, não vai esbarrar, para não houver a quebra desse vidro aqui. E para falar a verdade, se você quebrar um vidro desse, de um gabinete desse, você não vai encontrar outro vidro desse. Toma bastante cuidado com esse vidro aqui, tá bom? Então no caso aqui a gente vai puxar a caixa que a gente colocou aqui de baixo, vai colocar dentro bem certinho e com as divisórias de acordo com o que a gente for retirando aqui, tá bom? A gente vai tirando as tampas, vamos abrir ele 100%. E aí a gente vai mostrar os detalhes dele, tá bom? Olha que legal essa tampa aqui atrás, né? Foi a primeira visão que vocês teve dele, né? Então é muito legal esse acabamento aqui. Na verdade, é uma das melhores estruturas, né? Exemplo é aquele gabinete da Lion Lee ali que a gente montou também. É muito legal esses gabinetes que agora é mais robusto, né? Então a gente vai abrir aqui. Como eu imaginei, era igual o outro, né? Mas o legal é que ele tem essa proteção aqui. Tem outra película, né, dessa malha, né, para não evitar bastante sujeira entrar. Então sempre lembre de fazer bastante manutenção em cima disso aqui, tá? Nessa parte preta é igual a outra parte de cima, né, que é a parte de plástico, e aqui é a parte de metal, tá bom? Então ela vem com a alavanca aqui, é bem legal essa estrutura aqui, que ela não é um acabamento já feito direto no metal mesmo, assim, né? Não tem nenhuma emenda nem nada, né? Então bem legal mesmo. Aqui a gente tem essa caixinha aqui que vem com os periféricos, né, do gabinete. Esses periféricos, tá, gente, que a gente comenta, são parafusos, né, algumas às vezes tampas, né, que vem. E aqui tem até um cabinho de áudio, né, para que você possa passar para outro lugar. Agora a gente vai descobrir por que vem esse áudio aqui. Aqui tem bastante parafusinhos, né, e desvias plásticas, né. Então vamos deixar aqui de lado. Isso aqui a gente já não vai usar mais. A gente tem aqui atrás, né, dois slots, né, para você colocar HD, né. Pode ser o HD grande, né, aquele HD grandão que a gente tem costume, ou então você pode colocar aqueles SSD convencionais aí de 2.5, tá bom? Então a gente tem duas aqui, né, duas bainhas, bem legal, tá? A estrutura totalmente de metal, né, então muito bem. Aqui está escrito storage, né, nessa parte aqui, e o acabamento é perfeito, é prata, né, nesse caso do branco aqui ele é um prata, é muito bem acabado, tá? As letrinhas aqui, bem legal. Tá bom? Então vamos partir agora para essa parte de trás, continuando.
Aqui a gente tem, nesse gabinete aqui, tá? Eu não comentei, mas vamos comentar agora. Algumas coisas que ele tem aqui. Ó, aqui ele tem o cabo, tá? Da USB 3.0. Ele tem aqui o cabo do painel frontal, já tudo junto, tá? Ele não é separado. Então isso aqui é bem legal mesmo, porque algumas pessoas têm bastante dificuldade em encaixar essa parte do painel frontal, onde fica os LEDs, Power LED, Reset, HD LED. Então no caso algumas pessoas têm muita dificuldade. Então nesse caso aqui tá bem prático aqui, tá bom? Provavelmente só deve estar Power e Reset, né? Aqui no caso tem também do áudio, né? HD áudio. E nesse caso aqui eu não consigo entender que mesmo nessa marca aqui a gente tem esses cabos coloridos aparecendo aqui. Eles podiam muito bem ter revestido esse cabo aqui até o final, porque o valor desse gabinete também não é uma coisa tão acessível, tá? No caso aqui a gente tem a parte de USB-C, né, também, ou USB 3.0, né, que também ajuda a segunda geração. Então tem gabinete que vem de diversas formas, né, mas nesse caso aqui é o USB-C mesmo, tá bom? E aí a gente tem a parte das fãs, que tem algumas fãs que já vem no gabinete, né, 3 fãs já vem no gabinete, mas como aqui a gente não vai utilizar essas fãs, né, a gente vai remover elas, tá bom? Uma coisa que me chamou bastante atenção é que mesmo no caso desses gabinetes aqui, originalmente ela não vem com RGB, né, essas fãs. Então é um ponto assim que eu vou falar a verdade, não gostei muito, tá? Podia vir com o RGB, principalmente com a versão ARGB, né? Então esse é um ponto negativo aqui, né, que poderia, pelo preço, né, igual eu falo, podia vir sim com as fãs RGBs, pelo menos, né, as 3 ou mais fãs, né, gente, porque a gente falando assim, a grosso modo, né, é caro um gabinete desse, não é barato. Então eu acho que deveria pelo menos merecer isso aqui, pelo menos vir um kit de fãs de brinde para o cliente, né, ou então incorporar junto no preço, né, colocar um preço muito mais acessível para o cliente, tá bom? Então aqui a gente tem um espaço gigantesco, aqui a gente consegue colocar bastante coisa aqui, bastante cabo passar. Aqui tem umas divisões aqui onde você passa o cabo, né? Então tem uma parte de borracha aqui que ela ajuda. E aqui a gente tem a parte essa espuma aqui, ela está segurando o suporte da placa de vídeo, daquele flat que tem da placa de vídeo, tá? Esqueci o nome disso aqui, não tem um nome próprio, mas depois eu vou falar para vocês, tá bom? Então aqui no caso ele está segurando esse suporte, a gente não vai soltar, né, para não romper o cabo nem nada. E aí esses cabos eles vêm passando aqui para trás, a gente consegue colocar um water cooler de dual fan aqui no caso, né? A gente consegue colocar um de dual fan. Talvez a gente consiga colocar um de triple fan aqui em cima, né? Então ele consegue, né, ter um bem comprido aqui, então talvez a gente consiga um de 360 milímetros, né? Então vamos ver aqui agora essa parte da frente, vamos ver se ela solda, se tem alguma coisa a mais nisso aqui, tá? A gente vai reparando junto com vocês aqui. Provavelmente isso aqui solta, mas tem que soltar bastante parafusinhos aqui. É uma coisa que a gente não vai fazer, tá bom? É interessante aqui também que essa parte de cima aqui, ó, para quem tem dificuldade em encaixar o water cooler, né? Porque quer passar o water cooler, não tem para onde passar certinho. Ele vem com um espaço bem legal aqui, tá? Ó. É o que a gente está reparando. Vamos soltar aqui para vocês verem. Então a gente vai colocar aqui, ó. Dá pra gente soltar essa parte, né? Tem 6 parafusos que segura essa parte. E eu acho que acredito que seja mais suficiente para segurar isso aqui, tá? Então você consegue parafusar essa estrutura na parte do radiador do water cooler, né? E aqui tem um espaço aqui onde passa, né, as mangueiras, então você consegue encaixar bem certinho aqui, tá? E você parafusa aqui, acho que com mais facilidade, né? Talvez para algumas pessoas seja mais viável. Vamos deixar separado aqui porque a gente vai precisar desse espaço. E a parte de cima é esse aqui. É bem aberto, tá, gente? É bem vazado aqui, né? Tem mais ou menos, acredito que uns 20 centímetros, tá? De uma distância a outra aqui. Então é bem legal. Aqui na frente a gente solta esse vidro aqui, mas tem que desparafusar bastante coisas, né? Na verdade aqui eu acho que tem uma parte rebitada aqui, né? Aqueles rebites. Então não sai com muita facilidade, tá? Você vai ter que tirar, isso aqui geralmente não é feito na desmontagem. Então
a gente tem que tomar bastante cuidado com esse vidro aqui, né? Porque se quebrar, né, é um prejuízo muito grande, tá bom? No caso aqui, aqui na parte da frente, né, a gente tem o vidro, né? Então aqui não tem nenhum acabamento, nenhum botão, nem nada. Os botões ficam nessa parte aqui, tá? Então, olha que legal. Aqui tem o USB-C, como eu comentei, duas USB 3.0, mais 2.0, desculpa, mais o botão de power. E aqui no caso é uma P2, né, uma saída P2, por isso que tem aquele cabinho. Provavelmente esse P2 aqui já funciona para microfone e o fone mesmo, né? Áudio e microfone. Então por isso que tem aquela saidinha lá, tá bom? Então você que está pensando aí em utilizar o fone e a entrada P2, esse gabinete aqui também dá para você usar, tá bom? No caso aqui a gente vai vir para a parte interna agora, tá? Como eu disse, né? Esse gabinete aqui ele tem bastante espaço. Aqui você consegue colocar um de 240 milímetros e aqui um de 360, tá? Aqui você consegue colocar uma fan atrás. Esse aqui é o suporte que já vem junto com o modelo aqui. Você consegue colocar a placa de vídeo na horizontal, né? Então você consegue colocar aqui para mostrar as fãs ali da placa de vídeo. Vai ser legal colocar aqui nessa posição, então o cliente também vai ficar bem contente, tá? Esse modelo aqui já é compatível com o 4090, tá? Para quem tem interesse. Placas de vídeo muito grandes aqui também tem suporte, tá? Ela consegue adequar certinho aqui a placa de vídeo. Então esse é um ponto legal, tá? Agora pra gente, eu não vou, igual eu falei, né? Eu não vou soltar essa parte aqui por causa do flat, né? Tem os acabamentos aqui, tudo certinho, mas mesmo assim a gente não vai adentrar muito nisso. A Rai escreveu o nome da empresa, a marca aqui da logo, né? Você lê por aqui. Então, de acabamento, a empresa é nota 10, tá? Não tem nada aqui que eu criticar o acabamento, tá? Eles revestiram aqui, ó, tá vendo? Tem um revestimento bem detalhado aqui em cima, dessa parte onde vai encaixado aquela estrutura em cima, para justamente vedar aqui assim, né? Então é bem legal mesmo. Estou gostando muito do acabamento desse gabinete aqui, tá bom? Vindo para a parte de baixo, né? O que poucas pessoas olham, mas a gente olha bastante detalhezinhos fora do comum, né? Então a gente vai olhar aqui, né? Essa parte de baixo, né? E aí a gente consegue ver aqui, ó. Isso aqui, gente, a gente tá vendo tudo junto com vocês, tá? Então a gente não está surpreendendo com nada que a gente não viu antes, tá? Então no caso aqui, ó, a gente percebe que aqui é uma trava, né? Então a gente destrava aqui. Tem aquele mesmo plástico preto, né? Junto com uma malha aqui para impedir que a poeira entre em grande quantidade, né? Tipo, para o computador ela para aqui, então isso é bem legal, tá? E aqui tem as fãs da Raid, né? Que igual eu comentei, podia ter sido RGB, né? Mas infelizmente não é. E aqui é duas fãs, né? Talvez a gente consiga colocar mais, não sei se é possível, mas a gente vai verificar também, tá? Aparentemente não dá, é só duas mesmo. Você consegue aumentar essas fãs aqui, né? Essa fé é de 120 milímetros, eu acho que dá para você colocar duas de 140 aqui pela furação. Então isso é um ponto positivo também. Você consegue melhorar bastante o fluxo de ar para o computador, tá? Então no caso aqui, ela tem aqui onde vai o espelho da placa-mãe, né? Aqui tem o símbolo da Height, muito legal. Aqui tem os suportes da placa de vídeo, tá? Onde você consegue encaixar a placa de vídeo. E esse gabinete, pelo que eu percebi, ele é específico para você usar a placa de vídeo em pé, tá, gente? Ele não é específico para você usar aqui. Talvez eu esteja errado, tá? Eu vou ver durante a montagem aqui, mas pelo tamanho aqui das bainhas, né? Então você consegue utilizar as placas mais aqui. Você consegue utilizar a placa aqui, mas outros modelos um pouquinho mais finos, né? Tá bom? Mas nesse caso aqui, geralmente quem monta nesse gabinete não vai fazer economia numa placa de vídeo para usar desse jeito, tá? Então aqui a gente consegue contar como que eu sei que a placa-mãe cabe dentro do gabinete, tá? Então você tem vários tipos, tem a Mini ATX, o gabinete Mini ATX, ATX e o Full ATX, tá? Então no caso aqui, como que você consegue identificar? Eu particularmente, eu gosto de contar as bainhas aqui, né? Ó, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bainhas, né? Ó, então a gente conta de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é para a placa-mãe Full ATX.
tá? Então esse gabinete consegue suportar a placa-mãe Full ATX, tá? Se ele tiver 2 a menos ou 3 a menos, aí você vai fazer mais ou menos essa medida, né? Geralmente 2 a menos é para gabinete ATX, né? Aquelas placa-mãe ATX, que ela é a média, e se for menos é mini ATX, tá bom? Então toma bastante cuidado aí. É legal sim você escolher os gabinetes de acordo com o que você precisa, mas também é legal você estar atento em todos os pontos, tá? Então aqui tem um fluxo de ar, então a gente vai conversar bastante sobre isso aqui nesse gabinete, que ele tem bastante pontos bons, e o restante é isso daí, tá? Então eu vou deixar uma take dos vídeos aí com vocês, para vocês acompanhar os detalhes. Eu acho que é muito importante você ver esse produto antes da compra, tá? Por mais que a gente veja em foto, vídeo, às vezes a gente não tem real noção. Por isso que às vezes a gente coloca a mão bastante dentro, assim, para vocês terem uma noção, né? De espaço, mais ou menos, né? Então a gente tem que imaginar para vocês, passar para vocês a melhor forma possível para vocês imaginar como se o gabinete estivesse em suas mãos. Então aqui no caso, ó, a gente vai medir, eu tenho mais ou menos, eu tenho 1,78 de altura, então mais ou menos meu palmo mede uns 23 a 24 centímetros, então você tem uma noção aqui, tá? Tanto na parte de cima, na parte de baixo, aqui dá mais ou menos 2 palmos, né, né? Subindo aqui, né, dá mais ou menos 2 palmos também. Então essa parte de vidro aqui, tá, gente? Geralmente a gente vê alguns setups que vêm com uma tela aqui, tá? Essa tela eu não pesquisei, na verdade, mas na RAID eu não sei se ela vai fornecer uma tela que caiba aqui 100%, né? Para quem não sabe, né, existe umas telinhas que você coloca aqui, que você mostra desempenho, algumas coisas que você deseja, ou então até pode montar aqueles case mod, né? Que seria, você põe, por exemplo, tudo do Superman e que você põe uma tela com o Superman, ou algum logo do Superman que lembre esse case mod, tá? Então varia bastante, tem muitas montagens legais. Esse aqui a gente, por enquanto, a gente não vai ter a tela, tá? Talvez a gente consiga colocar uma tela aqui, mas isso daí é para o futuro, tá bom? Então a gente espera que vocês tenham gostado aí, a gente vai deixar umas take dos vídeos do gabinete aí para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, agradeço e até o próximo vídeo.